O que são os ativos digitais e como eles podem ser vendidos de forma regulada no Brasil? A regulação brasileira classifica os ativos digitais em até 5 categorias. Criptomoedas, que podem ser públicas, como as conhecidas Bitcoin e Ethereum, e as privadas, que são criptomoedas que têm um dono e não são abertas para qualquer um entrar. Temos também as stablecoins, ou ativos digitais estáveis, que são atrelados a alguma moeda, como as de dólar, o USDT e o USDC, e temos alguns exemplos de real digital, como a BRZ ou a BRL1. A terceira são tokens utilitários e de acesso, como por exemplo os fan tokens de clubes de futebol, como o Mengo e o SCCP do Corinthians, além de termos os tokens de investimento, como os tokens de imóveis ou de recebíveis, como os da LIC, por exemplo. E por último, temos os outros modelos, com destaque principal a NFTs, que na prática é um token, mas com um identificador que os torna únicos. Entre eles, as imagens de macaco, os NFTs de arte, colecionáveis como o NBA Top Shot, propriedade virtual e alguns jogos, entre outros. Mas quem pode vender esses ativos virtuais no Brasil? As prestadoras de serviços de ativos virtuais, ou PSAVs, o nome ficou horrível, são entidades que irão ser autorizadas para fazer a custódia ou intermediação desses ativos virtuais. Na prática, haverá 3 classificações. A primeira é a intermediária, atua na intermediação de operações ou venda desses ativos virtuais. Esta categoria precisará de um capital mínimo de R$1 milhão. A custodiante que irá fazer a guarda segura dos ativos virtuais em nome dos clientes, necessitando de um capital mínimo de R$2 milhões. E finalmente, a corretora, que em resumo faz a intermediação e a custódia, só que em sua conta própria, além de oferecer serviços de negociação e assessoria. Essa categoria precisará de um capital mínimo de R$3 milhões. Ainda, caso seja oferecido um serviço de rentabilidade sobre o ativo digital ou staking, será necessário um capital adicional de R$2 milhões. Hoje, ainda estamos na fase de consulta pública, mas o Banco Central informa que ainda em 2025, talvez no primeiro semestre, teremos a resolução emitida. Mas por que isso importa tanto nesse momento? A nossa experiência regulatória indica que caso você for solicitar a autorização após a regulação entrar em vigor, esse processo pode levar de 12 a 24 meses para novas PSAVs serem autorizadas. Porém, entre 6 a 12 meses para instituições que já têm operação corrente aqui no Brasil sob a regra de transição. E você, tem dúvidas sobre quais entidades são reguladas hoje, como se tornar uma entidade regulada, ou precisa de ajuda para conseguir captar o recurso mínimo para operar? Entre em contato com a Finmore.